Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é dia de Vascão, meu amigo. O Vasco tentando apagar a derrota para o Fluminense, vai enfrentar hoje o Sampaio Corrêa. Vamos falar muito dessa partida, provável escalação, onde você vai poder assistir o jogo. Vamos trazer informações também sobre a possível contratação do atacante argentino Garré. Você vai entender como está a situação desse jogador. O Vasco fez uma proposta oficial por ele. Também a situação aí do Esforza. Será que vai sair do Vasco ou vai continuar? Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui no canal. Queria agradecer muito aos 220 mil inscritos aqui do nosso canal. Tamo junto aí, valeu demais quem está se inscrevendo aí no canal, quem já acompanha o nosso canal há muito tempo, quem chegou no meio do caminho, quem chegou ontem aí no nosso canal, tamo junto aí, muito obrigado. Vamos em busca aí de mais inscritos pro canal, quem sabe aí chegar a 230 mil inscritos ainda nesse ano de 2025, né? Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Muito obrigado e a galera que está sempre acompanhando o nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Sampaio Corrêa aí pelo Campeonato Carioca. Esse jogo será às 8 horas da noite e terá transmissão do Sport TV e do Premier Clubes. O Vasco busca aí apagar o péssimo desempenho da derrota no Clássico aí para o Fluminense, para tentar aí voltar a vencer na competição. Atualmente o Vasco está na terceira colocação aí do Campeonato Carioca, com 13 pontos conquistados. Já foi ultrapassado pelo nosso maior rival, que tem o mesmo número de jogos que o Vasco. Vale ressaltar que com esse jogo de hoje o Vasco vai passar a ter um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo tem um clássico contra o Botafogo ainda a cumprir. Mas o Volta Redonda disparou e chegou a 17 pontos conquistados, com 9 jogos disputados, né? O Vasco, se vencer hoje, ainda ficará atrás do Volta Redonda por 1 ponto, né? A situação deu uma complicadinha em termos de o Vasco ficar na primeira colocação após a derrota para o Fluminense e também aquele empate que a gente teve justamente contra o próprio Volta Redonda lá em Cariacica, né? Com certeza aí a gente espera que o Vasco conquiste uma boa vitória hoje para ultrapassar a mulambada, ficar pelo menos ali na segunda colocação e ainda, quem sabe, ter chance de ficar na primeira colocação se vencer os clássicos, né? Depois desse jogo de hoje contra o Sampaio Corrêa, o Vasco terá 2 clássicos aí pela frente. Vamos ter aí o Flamengo no próximo sábado, às 4h30 da tarde, e fechamos essa primeira fase do Campeonato Carioca contra o Botafogo. Será no dia 23 de fevereiro, dará no domingo às 4 horas da tarde. A tendência é que esse clássico seja em São Januário. No meio desses 2 clássicos, o Vasco também tem um jogo da Copa do Brasil, que será na terça-feira, aí no dia 18, às 9h30 da noite, contra a União Rondonópolis. Pois é, e o Fábio Carille vem quebrando a cabeça para montar o time de hoje, cara. Possivelmente, a tendência é que o Vasco entre em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com João Vitor, Lucas Oliveira. Muita gente se pergunta, cadê o Maurício Lemos? Ele ainda está fazendo meio que uma mini pré-temporada, já que ficou um bom tempo sem atuar lá no Atlético Mineiro, como a gente vinha falando no canal. Era um jogador que era a terceira ou quarta opção lá no Galo, pouco jogou na temporada de 2024, o Vasco contratou esse cara para ser a solução da nossa zaga. Também aí o Lucas Oliveira, que estava lá na reserva do Kyoto Sanga do Japão, e o Lucas Freitas, que era a reserva do Juventude, né? Certamente não tem como a gente não criticar essas contratações, mas só nos resta esperar ver se o Maurício Lemos vai jogar alguma coisa e ajudar esse sistema defensivo do Vasco, que já está começando a preocupar bastante o torcedor. Continuando aí o time, Lucas Piton na lateral esquerda, no meio campo, dúvidas. O Jair, que foi muito mal no clássico contra o Fluminense, pode perder a vaga para o Hugo Moura. Essa é uma das dúvidas aí, se joga Jair ou Hugo Moura. Tietê tá mantido, Paulinho tá mantido. Possivelmente pode ser que tenhamos Alex Teixeira ou o garoto Lucas Zucarello no lugar do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho se lesionou no último jogo lá contra o Fluminense, mas ele já não é dúvida para o clássico contra o Flamengo. A volta dele está prevista para o clássico aí no próximo sábado e completando o time do Vasco, Paê e Verrete. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar hoje o Sampaio Corrêa. Como é de se perceber, um time inchado, sem velocidade alguma, porque não temos pontas no elenco vascaíno, né? Deixa nos comentários o que você espera para esse jogo de hoje. Se você acredita numa boa vitória do Vasco, acho que hoje vai ser suado. Cara, 1-0 Vasco aí. Bom, tivemos aí atualizações quanto à situação do Juan Esforza. Durante esse final de semana, se falou bastante que o jogador estava de transferência aí, saindo do Vasco para ir jogar na MLS nos Estados Unidos. E segundo o canal Atenção Vascaínos, ele teria até mesmo entregado o seu apartamento no Rio de Janeiro para fazer negócio com clubes dos Estados Unidos. E também teria sido noticiado que o News Old Boys estaria entrando na FIFA cobrando cerca de 2,5 milhões de dólares sobre essa transação da época do jogador sair do News Old Boys para o Vasco
o Vasco não teria pago essa quantia ao clube argentino. Isso poderia causar algum tipo de problema para o Vasco quanto a transferências de jogadores, né? Talvez um transfer ban. Mas essa situação do jogador sair do clube teria já sido desmentida pelo Globoesporte.com, que diz que aparentemente ele segue fora da lista de relacionados do Vasco, mas ainda não está sendo negociado para deixar o Vasco. Não existe nenhuma negociação avançada para a saída do jogador. O Vasco está sim aberto a propostas pelo jogador, talvez por empréstimo ou transferência em definitiva, mas o jogador não recebeu uma proposta oficial, segue treinando normalmente com o elenco, mas não será relacionado por opção técnica do técnico Fábio Carille. Ele entende que o jogador não vem sendo útil nos treinamentos e por isso que não vai utilizar o jogador, não vai ser relacionado mais uma vez para a partida de hoje. A última vez que o jogador esteve disponível para a partida do Vasco foi contra o Maricá no dia 29 de janeiro, o último jogo que o jogador foi relacionado aí. E certamente é um jogador muito fraco, né? O Vasco tem que tentar resolver essa situação o mais rápido possível, vender ele porque não vai sair nada, não vai desenvolver no Vasco. Pode ser que ele desenvolva em outro clube, mas aqui não jogou nada, mostrou pouquíssimo futebol, pouquíssima raça, não tem raça de argentino, não consegue ter um bom passe. Foi o real motivo do Vasco ter contratado ele no ano passado, por ele ter uma boa saída de jogo, ele não fez isso no Vasco. Pouquíssimos jogos que foi bem aí com a camisa do Vasco. Acho que o melhor jogo dele foi contra o Corinthians no ano passado, na vitória por 2-0, onde ele fez um golaço de falta e só, né? Não teve grandes jogos aí com a camisa do Vasco. E eu entendo que é um jogador que tem sim ser negociado, já que o Vasco investiu muito pesado nesse atleta. Foi na casa de 24 a 26 milhões de reais que o Vasco investiu nesse jogador e ainda está devendo o News Old Boys, né? Talvez uma transferência faça o Vasco quitar essa dívida e ainda receber uma grana a mais pela venda do jogador, né? Vamos aguardar aí, ver se vai acontecer a saída do Esforza nos próximos dias. Fato é que, segundo o Globo Esporte, não existe proposta, conforme foi noticiado pelo Atenção Vascaíno. Bom, e o torcedor está mais preocupado com chegadas de jogadores do que com saídas, né, cara? Infelizmente, faltam apenas 18 dias para o fechamento da janela de transferências e até hoje não temos nenhum atacante contratado pelo Vasco, né? O Vasco segue aí ainda monitorando o mercado e o nome da vez é o do argentino Benjamin Garré. Já não é a primeira vez que o Vasco demonstra interesse nesse jogador e dessa vez o Vasco fez uma proposta oficial, teria oferecido cerca de 500 mil euros, mais opção de compra fixada em 4 milhões de euros pelo jogador ao término do seu contrato. O clube russo deseja, aí, claro, emprestar ele, mas com um valor de compra definitiva por 4 milhões e meio de euros ao término do seu contrato. O clube russo teria deixado claro que topa sim emprestar o atleta, mas o Vasco terá obrigação de compra ao término do contrato do jogador, algo semelhante com o que aconteceu com o David recentemente, quando o Vasco tirou ele lá do Internacional, né? Teve obrigação de compra de pagar mais de 16 milhões de reais por esse jogador. E a situação do Benjamin Garré é essa, cara. Se o Vasco aí topar fazer um negócio com obrigação de compra, ele será reforço do nosso clube. Jogador de 24 anos, já está há algum tempo atuando no futebol russo, lá no Krylia Sovetov, um time menor lá na Rússia. E nessa atual temporada, o jogador fez apenas 14 partidas e um gol apenas marcado e nenhuma assistência. Um jogador que atua pela ponta direita e chegaria aí para ser meio que o substituto do Watson até o Watson se recuperar, né? É um jogador que o Vasco já demonstrou interesse nele. Janelas passadas, né? Acho que no meio do ano passado, o Vasco tentou muito contratar esse jogador, não conseguiu. E dessa vez volta à tona novamente o nome desse atleta, né? Sempre são os mesmos nomes especulados, né? Nenhuma criatividade. Vamos torcer para que dê certo, né? Um jogador aí totalmente desconhecido, teve uma boa passagem pelo Huracan argentino, que levou ele a ser negociado para o clube russo. Também passou pela base do Manchester City, jogou alguns anos também no Racing, lá na Argentina, até se transferir para o Huracan, onde viveu o seu grande momento na carreira, e até ir para o futebol russo, e agora pode ser, quem sabe, aos 24 anos, ele seja reforço do Vasco. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai aceitar essas condições do clube russo, que não é algo assim tão fora do normal, né, cara? Se o Vasco ofereceu 4 milhões de euros com opção de compra, pode ser, quem sabe, o Vasco repense e aceite sim a obrigação de compra ao término do contrato dele. Se esse cara não jogar nada e chegar e ser um Maxime Domingues da vida, um Jean Davi, com certeza a diretoria vai ficar muito pressionada por ter errado drasticamente no nome. Seria uma posição extremamente importante para o ataque vascaíno, né? E outras situações que a gente ainda não teve atualizações. Rony, de acordo com a Rádio Itatiaia, as últimas informações é de que o Vasco estava muito perto de fechar essa contratação, não tivemos nenhuma atualização se vai vir ou não para o Vasco. Eu acho muito pouco provável que o Rony seja contratado. Também outra situação aí que poderia chegar a ser contratado, o atacante Eric teria esfriado muito nos últimos dias. Não tivemos avanço nessa negociação. Se tiver novidades quanto a esses dois jogadores, que foram os únicos dois nomes especulados nos últimos dias, vamos trazer aqui no canal, além, claro, do Benjamin Garré, que atualmente é a bola da vez, depois de Brian Rodrigues, Coelho, Bruma, vários outros nomes aí que o Vasco tentou. Podemos parar com o Benjamin Garré, um jogador totalmente desconhecido, né?
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver novidades. Vamos trazer aqui no canal a qualquer momento, hein? Tamo junto. E é nóis.